Então, pessoal, depois que vocês fizerem todo o cálculo, a gente vai ter nosso projetinho pronto, né? Tudo mapeado aqui. Aí agora, como é que a gente vai fazer para aplicar isso lá no Package Tracer? Vocês vão abrir o Package Tracer aí, vão criar um novo projeto, né? Ele já vai aparecer como um novo projeto aqui. E vocês vão reparar que aqui ele tem a listagem de dispositivos, tá? Por exemplo, isso aqui são routers, tá vendo? Roteadores, ó. Ele tem vários modelos de dispositivo. O que é que interfere nesses modelos? Tem alguns que eles permitem que tenha alguns periféricos a mais, tipo mais placa de rede, mais placas de serial, etc e tal. Mas no nosso caso, como por exemplo, a gente quer fazer uma ligação simples, como essa aqui, ó. Esse roteador ele só liga a 3 roteadores. Se ele liga a 3 roteadores distintos, significa o quê? Que ele precisa ter pelo menos 3 placas de rede, né? Porque são as placas de rede que vão ligar aqui um ao outro. A gente poderia botar placa de wireless, etc e tal, mas a gente não vai embelezar esse negócio desse jeito não. Vamos fazer uma coisa bem prática. Voltando lá, então eu posso pegar o primeiro roteador, dar um clique aqui, já clico cá. Se eu quiser renomear esse roteador para colocar igual esse aqui, ó, HQ, eu posso clicar aqui e colocar HQ. Isso é um exemplo. O que acontece? Quando você dá um clique em cima do roteador, ele abre um painel de configurações. E aqui ele mostra como é o roteador em si, certo? Esses espaços assim em preto que permitem que você adicione qualquer um desses módulos aqui. Esses módulos são periféricos. Você vai clicando em qualquer um deles, ele vai mostrando aqui. Por exemplo, isso aqui é Wi-Fi, tá vendo as anteninhas? Para você conseguir colocar um periférico desse aqui, você precisa desligar o roteador clicando aqui no botãozinho. Tá vendo que apagou o verde? Ele desligou. Ele simula como se fosse real mesmo. E existe esse Enet aqui, ó. Enet, isso aqui é uma entrada de rede. Perceba que esse roteador ele possui duas conexões apenas, duas placas de rede apenas. Mas eu preciso de 3, lembra? Eu arrasto esse Enet aqui, ó. Cliquei no Enet, vem aqui no desenho e arrasto e coloco aqui, ó. Tá vendo? Ele botou mais uma placa de rede. E agora eu posso inicializar o roteador. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer para outros roteadores. Eu vou fazer um exemplo desses roteadores aqui, tá? HQ, vou botar o West agora. Venho lá, clico aqui, coloco o West. O nome dele é West. Clico em cima, desligo ele, ponho a placa Enet nele e ligo. Pronto, até aí tudo bem? Mesma coisa eu faço para esse daqui East, que é leste na verdade, né? Este. Clico, desligo, venho, ponho a placa, ligo. Beleza? Ótimo. Aí o que acontece? Esse raiozinho aqui são as conexões. É como se fosse ou um cabo de rede, ou se fosse a conexão sem fio. É a conexão de um roteador para outro. Eu clico e escolho qual tipo de conexão. Eu sempre uso essa primeira conexão. Clico nesse roteador e nesse. Ele já interligou. Podem perceber que ele está com um pontinho vermelho. Por quê? Porque não está existindo nenhum tipo de comunicação ainda entre esses dois roteadores. Eu vou também colocar para esse aqui. Não existe nenhum tipo de comunicação. Como devo proceder para que essa comunicação passe a existir? Vocês devem vir no cálculo de VLSM que vocês fizeram e percebam que desse roteador para esse roteador existe uma subrede. É uma subrede do tipo WAN, né? Ela é 172.16.203.0/29. O que é o /29? É porque ele me dá direito a pelo menos 8 endereços de IP. Sendo que esse primeiro 0 não pode ser usado porque ele é um endereço de rede reservado. E nem o último endereço dele pode ser utilizado porque é o endereço de broadcast. Então, eu posso utilizar o 203.1 e o ponto 2, que é o que eu vou fazer. Eu vou usar o ponto 1 para esse e o ponto 2 para o de cá. Aí a gente vai colocar aqui o IP1 aqui e o IP2 aqui, certo? Vem aqui. Nós entramos nesse periférico. Existe essa configuração, config. Tá vendo aqui, Fast Ethernet 00, e aqui são as 3 placas de rede dele. Eu vou utilizar a primeira placa de rede, dizendo que o IP dele vai ser qual? A gente volta lá no
O IP dele vai ser 172.16. O que? 203. Peraí. 172.16.203.1, né? O 0 eu não posso usar, lembra? Aí aqui vem a outra grande questão. A máscara de subrede. Como é que eu vou calcular essa máscara de subrede? Esse barra 29 aqui que tem no IP, ele nada mais é do que a máscara de subrede. A máscara de uma subrede, ela existe para informar a quantidade de bits de um determinado IP, ou seja, a faixa de IP necessária. Como é que eu vou fazer esse cálculo agora? Pronto, são 29, né? Uma máscara de rede, para ela ser completa, deixa eu apagar tudo isso aqui, aliás, só não de cima. Ela, para ser assim, quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou copiar e colar aqui para evitar a fadiga. Pronto. Temos aqui 32 bits. Que a soma de tudo isso aqui é a mesma coisa de ser 255.255.255.255. Não é isso mesmo? Tá tudo é tudo 255. Então, se aqui tá dizendo que nossos bits são 29, a gente conta. Aqui tem 8, mais 8, 16, mais 8, 24. Aí vem 25, 26, 27, 28, 29. Daqui em diante vai zerar. 1, 2, 3, certo? E a gente já vai saber que a nossa máscara de subrede vai ser o quê? 255.255.255. E isso aqui é o quê? Aí eu vou ter que fazer a soma. Eu venho aqui e somo 120. O primeiro 1, quando é 1 é porque eu tenho que somar, lembra? É o 128, ó. 128 mais, mais 64, mais 32, mais 16, mais 8. Pronto. Então, o final é 248. 248. Perceberam? Essa aqui vai ser a minha máscara de subrede para o IP com barra 29. Então, eu chego aqui simplesmente e boto minha máscara direitinho. Perfeito. Feito isso, simplesmente clica aqui em ON, que é para ligar essa porta. Ela já conseguiu ligar e fecho. Quando eu fechar, ele vai vir para essa aqui. Esse já está com o IP configurado. Esse daqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui nele, lá em config, e na placa de rede 1, vai digitar o IP 172.16.203. A gente já colocou o ponto 1 no outro, então isso aqui vai ser o ponto 2. E a máscara de subrede a mesma, né? Ponto 248. Clico em ON. Vejam o que vai acontecer. Ó, já existe comunicação entre esses dois roteadores. Perfeito. Mesma coisa eu vou fazer agora para o lado direito aqui, o lado leste. Clico na minha placa. E agora é o seguinte, a placa de rede 1 já está sendo utilizada para o roteador oeste, né? O west que está aqui em inglês. Então eu vou usar a placa de rede 2. Clico aqui e venho botar o IP. Vamos lá, vou olhar nosso projeto como é que está o IP do lado de cá. Ele é 172.16.203.16. 16 a gente não pode usar porque é endereço de rede, é o primeiro endereço, como eu já expliquei a vocês. Então eu coloco 172.16.203.17, certo? Que é o IP livre. E a máscara de subrede, como ele é um barra 29, é a mesma coisa do outro barra lá, ele permanece sendo esse 248. Clico em ON, já liguei minha placa, ok? Já configurei o meu roteador HQ, agora vou configurar o meu IST. Clico aqui, vou em config. Esse IST eu ainda não tenho nenhuma placa de rede sendo utilizada, então eu posso utilizar a primeira placa de rede. Coloco aqui IP 201. 172.16.203. Eu coloquei o 17 lá, então aqui eu tenho que colocar o 18. Coloco minha máscara de subrede, aquela mesma, e clico em ON. Pronto, já temos aqui 3 roteadores ligados, certo? Aqui no Packet Tracer ele tem uma funcionalidade que é a comunicação, testar a comunicação entre 2 roteadores, ou 2 computadores, ou 2 periféricos, quaisquer que sejam. Que é essa opção aqui, tá vendo? É essa cartinha, ó. Você clica na cartinha e eu quero ver se existe comunicação real aqui desse
roteador até esse. Clicando, ele vem aqui e diz, ó, falha. Não existe ainda, tá vendo? Maximizei aqui. Eu não consigo ainda interpretar desse cara para esse cara. Aliás, até conseguiu. Ele já... Ele deve estar automático. A parte do roteamento. Por quê? Deixa eu explicar a vocês o que acontece. Um roteador, quando ele é ligado, ele não é igual um switch. Que você liga o switch e só precisa espetar os cabos de rede e tá tudo certo. Não é por aí não. Ele precisa ser configurado. Configurado o quê? Aquela tabela ARP. Lembra da tabela ARP que o professor já ensinou aí? É a tabela de roteamento entre as conexões de rede. Como é que isso pode ser feito? Se você clicar aqui, existe esse RIP aqui, ó, em configurações. Existe um RIP. Nesse RIP eu tenho que adicionar as redes que estão conectadas comigo aqui. Nesse caso, que rede é essa que está conectada comigo? É a rede, eu venho aqui na placa de rede e vejo, é a rede 172.16. alguma coisa, né? Eu não preciso botar exatamente o IP igual. Eu posso aproveitar todo o pool de endereçamento e colocar, por exemplo, isso aqui, ó, .16.0.0, certo? E adicionar, clicar adicionar. Mas por que eu não vou fazer logo isso agora? Porque é o seguinte, eu descobri isso vendo aí nos fóruns na internet, que esse RIP routing que vem padrão do Packet Tracer, ele vem uma versão defasada. Eu tenho que chegar aqui, ó, clico em RIP, depois clico aqui nesse CLI, que é uma linha de comando, e só digito version 2 e dou um enter, certo? Ele mudou para a versão 2. Volta aqui em configuração, olha o que aconteceu. RIP routing V2. Aí agora sim eu posso vir e colocar .0.0 e adicionar. Pronto. Feito isso, o meu roteador já vai ter na tabela a conexão com essa rede. Essa rede do lado de cá, vamos supor que se essa rede fosse uma rede do tipo 10.10.0.0, eu teria que adicionar lá também na minha tabela de RIP, né? Na minha tabela de roteamento do meu HQ aqui. Mas como é a mesma rede, eu não preciso. É o mesmo 172.16. Eu já adicionei uma vez, já serve para os dois, certo? Posso vir aqui agora também adicionar. Venho no CLI versão 2, config aqui de novo, coloco o meu 0.0. ok? É prudente fazer isso, porque funcionou agora sem fazer isso, não sei porquê, mas na hora da apresentação lá pode ser que não funcione se você tentar modificar e não colocar essa tabela de roteamento. Faça a mesma coisa para todos eles. Ó, vem aqui no RIP, adiciono aqui 0.0 e aí fica tudo certo. Pronto, beleza? Ok, já tô tendo comunicação. Deixa eu limpar todos os meus logs aqui. Tô tendo comunicação desse rapaz para esse rapaz. Tô tendo comunicação desse rapaz para esse rapaz. E se eu testar desse para esse, também estou tendo. Pode ver que agora todos eles estão já se falando. No nosso trabalho, eu só fiz isso aqui, né? De HQ para West para East. Mas a lógica é a mesma para vocês saírem fazendo para todos. A única diferença, qual é? É que em alguns casos vão ter switches na ponta. Eu vou botar um exemplo só de um switch, desse switch aqui, certo? 172.16.264. Bora lá. Eu clico aqui em switch, boto qualquer switch desse aqui, certo? Faço a minha ligação. Opa. Clica aqui, aqui. E ele automaticamente já liga. O switch não precisa de nenhuma configuração, como eu falei para vocês anteriormente. Vou fazer o mesmo para o outro lado, só para a gente ver se existe comunicação entre as duas redes. Coloco uma ligação daqui para cá. Opa, desculpe, eu preciso configurar o roteador. Eu tenho que vir aqui e dizer qual é a minha placa de rede lá do switch, certo? Bota aqui, ó. Eu já tenho essa placa de rede sendo utilizada. Essa outra eu vou utilizar para o meu switch. O que é que eu vou fazer? Deixa eu olhar aqui, esse exemplo aqui de 8000 Hz. Eu vou botar o IP que ele está pedindo aqui, ó, 172.16.64.1, no caso que o 0 eu não posso usar.
172.64.1. 172.16.64.1. A máscara de subrede vocês vão precisar fazer o cálculo aqui do barra 19. Como é o barra 19? 19, quanto é que dá aqui para fazer 19? Eu vou ter tudo isso aqui 1, né? 1, 2, 3. Deixa eu apagar tudo isso aqui. O barra 19 é aqui. Aqui nós temos já 16, 17, 18, 19. Pronto. Daqui para lá é tudo zero agora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que aqui vai ser 255.255. 128 mais 64 mais 32. Vai ser 224 aqui. 224. E como esse outro bloco tá todo zero, significa que ele é zero. Pronto, essa é a minha máscara de subrede para essa situação. Eu venho aqui, coloco minha máscara de subrede e ligo a placa. Pronto, liguei. Vamos ver se ele já detectou. Ó, já ligou aqui, belezinha. Mesma coisa eu vou fazer para o outro. Eu vou botar um exemplo bem simples para não confundir a mente. Esse aqui já é um barra 20, ó, 172.16. Eu venho na minha placa 2, porque a 1 já está sendo usada para ligar com outro roteador. Qual é o IP dele? Deixa eu ver. 172.16.96. 172.16.96.1. O 0 eu não posso usar. O barra 20, como é? Vamos voltar aqui. Como é o barra 20? O barra 20, ele ao invés de ser 19, é 20. Ele vem para cá, ou seja, isso aqui é 1 ainda. A única diferença é essa. Aqui o meu 224 vai mudar. Ou seja, eu vou ter 128 mais 64 mais 32 mais 16. Vai ser um 240. Aqui ser 240.0. Essa é a minha máscara do outro lado. Eu tenho que botar as máscaras certinhas, porque essa máscara é que vai definir que esse switch ele vai poder ter esses 4.000 hosts, certo? Se você não fizer isso, não vai funcionar. Então aqui eu coloco a máscara que eu acabei de calcular e mando ligar. Ó, o daqui já está 100% ligado, o daqui está ligando ainda. Tá só reconhecendo, ele vai ficar verdinho. Pronto. Switch, ele não se comunica um switch com outro switch, né? Do nada, tem que ter na ponta um host, um computador. Eu vou aqui adicionar um computador. Coloco um computador direitinho. Um computador qualquer aqui. Ligo ele no switch. Escolho a conexão PAN, PAN. Certo? Agora eu preciso configurar o IP desse computador. Como é que eu vou saber o IP desse computador? Eu venho aqui, vejo qual é a faixa de IP do meu roteador. A faixa de IP que ele está mandando para o switch, que é 172.16.64.1. Eu já posso chegar de cara e botar o ponto 2, 64.2. E essa mesma máscara, 224.0. Venho aqui no computador, eu tenho essa opção, a desktop. E venho aqui IP configuration. Ao invés de botar o ponto 1, eu boto o ponto 2. A máscara é 224, né? 224.0. E eu tenho que informar qual é o gateway. O gateway é a minha conexão principal, de onde está vindo a minha conexão, que é aqui do meu roteador. O IP do meu roteador é esse e o DNS server é a mesma coisa, certo? Se não botar o DNS server nesse caso aqui, vai funcionar do mesmo jeito, que DNS é outra coisa, mas não vai nos interferir não. Colocando tudo direitinho, fechou, já existe aqui a conexão. Percebam, ó, conexão tudo direitinho. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado, pra gente ver se vai conseguir conectar de um computador para outro. Faço a conexão, verifico qual é o IP desse roteador, o IP da placa 2, que é o que está ligando no switch. Ele, a máscara é 240, copiei aqui, venho, desktop, IP configuration, boto o IP dele, o 2, a máscara era 240 e o gateway é o 1, certo? Fechei, ele vai já estabelecer a conexão. Quando ficar verdinho aqui, a conexão vai estar como estabelecida. Pronto. Agora vamos fazer nosso teste. Deixa eu mandar uma cartinha aqui. Essa cartinha é como se fosse um ping, certo? É desse computador tentar fazer um ping nesse outro computador, para ver se existe conexão. Clico aqui, clico aqui. Antes de eu clicar, eu vou logo dizendo: pode ser que na primeira vez que a gente tente fazer o ping, ele falhe. Porque isso é normal. Isso
quando um computador ele ingressa de primeira na rede, quando ele vai passar pelo roteador, é nesse momento que o roteador atualiza a sua tabela ARP, a tabela de endereçamento de roteamento. Quando deixa eu ver, pode ver que ele deu um in progress failed. Eu vou mandar mais uma vez e dessa vez, teoricamente, é para funcionar. Pronto, sucesso. Certo? Pronto, a partir de agora eu já tenho uma conexão perfeita. Tá dando sucesso. E vejam que de um computador para outro, ele precisou passar por toda essa rota. Né? Por um switch, passou por 3 roteadores, por outro switch para chegar num outro computador. Mas conseguiu chegar na outra ponta com sucesso. Aí vocês vão destrinchar, brincar um bocado aí. Só que no nosso caso, a nossa rede é essa. Ou seja, eu vou mostrar vocês na nossa rede que eu já fiz. Esse trabalho redes PKT, que é o projeto que eu salvei do Packet Tracer. Eu vou abrir aqui rapidinho, vocês vão ver como ficou. Pronto. Essa aqui é aquela rede que o trabalho que o professor pediu. A única diferença que existe disso para isso aqui, ó. A única diferença é porque eu coloquei computadores nos switches aqui para poder fazer o teste de conexão. Tá vendo que eu botei computadores nos switches? Nesse momento, ele, como eu abri agora o projeto, ele ainda está ligando os equipamentos. É como se ele estivesse ligando os equipamentos. Ainda está carregando tudo direitinho. Deixa eu ligar quando ficar tudo verdinho, pronto. Aí o interessante agora é que, vamos supor, eu posso chegar desse cara aqui, ó, desse computador aqui e tentar fazer uma conexão com o computador lá da ponta que vai passar por diversos switches e diversos roteadores. A gente vai ver se vai funcionar. Deixa eu primeiro deletar aqui, colocar aqui. Pronto, a cartinha já está nesse aqui. Vou mandar uma cartinha para cá. Pode ser que ele falhe a primeira vez por causa da tabela de roteamento. Ou a tabela de roteamento que eu falei para vocês. Ó, vai falhar a primeira vez, tá? Falhou, aí eu tento a segunda. Pá, sucesso. Se na segunda vez deu sucesso, pode correr para o abraço que já está funcionando perfeitamente. Ó. Por que desse rapaz aqui eu não precisei clicar 2 vezes? Porque o roteador desse cara e desse aqui é o mesmo. Ou seja, a tabela de roteamento já tinha sido atualizada por esse rapaz aqui. Mas se eu vier desse, por exemplo, para cá, é possível que dê... Ó, já deu sucesso. Às vezes já vai logo de cara. Às vezes dá um errinho, uma falha, porque tá reconhecendo. Da segunda vez dá sucesso. Ou seja, tá todo o projeto aqui. Acho que agora, a partir disso aí, vocês já devem ter uma noção boa de como trabalhar. Até mais, pessoal.